Olá, pessoal. Essa aula a gente vai começar a falar sobre o desenvolvimento da cidade, do urbano. A primeira aula é sobre a origem da cidade. Por conta da pandemia, algumas aulas vão ser remotas, à distância. Então, também é uma ferramenta da gente situar os alunos que chegaram depois a ter o mesmo conteúdo de quem já começou em fevereiro, tá? A gente vai falar hoje do Gordon Chao, que é um arqueólogo, antropólogo talvez, mas arqueólogo, que ele vai desenvolver no século XX vários estudos sobre a origem da cidade. Então, quando a gente fala da origem da cidade, geralmente o que a gente tem aprendido é que o homem se sedentarizou, desenvolveu a agricultura e a pecuária, e isso vai gerar um excedente que, por sua vez, possibilita o surgimento das cidades. Esse pensamento, até mais ou menos meados do século XX, ele vai estabelecer que o pensamento que a localização dessas cidades é fundamentalmente entre os rios Tigre e Eufrates no Oriente Médio, pegando ali a Turquia, Síria, Iraque. Então, essa é o pensamento tradicional do século XX. E o Charles ele vai ter um papel importante porque ele vai estabelecer 10 fatores que vão caracterizar essa cidade antiga. O primeiro, deixa eu colocar aqui na minha cola, pronto. O primeiro é que elas se diferenciam em função do tamanho, tá? Elas são mais extensas e mais densamente povoadas que os outros assentamentos próximos, tá? A gente tem que lembrar que a gente está falando de milênios atrás e que muitos desses assentamentos nem se comparam com as megacidades que a gente tem hoje, com concentração de mais de 10 milhões de habitantes. É uma proporção bastante reduzida se a gente comparar a concentração populacional hoje. O segundo fator, ele reside na composição e na função urbanas. O que ele está querendo dizer com isso? Basicamente, o que define a cidade é uma divisão do trabalho. O campo ele vai estar relacionado à agricultura e a cidade vai se relacionar a funções não agrárias. E na cidade a cidade ela vai possibilitar que se desenvolvam atividades que não estejam relacionadas à subsistência, como, por exemplo, agricultura, pesca, extrativismo. É na cidade que vai ter artista, é na cidade que vai ter sacerdote, enfim. Essa divisão essa diferença na composição e na função urbanas é um atributo bastante importante na definição da cidade. O terceiro fator é o pagamento de tributo às deidades. Com o excedente do solo se pagam tributos a essas diversas divindades, e isso tem um papel muito grande no desenvolvimento urbano da cidade antiga. É justamente esse excedente que permite a disponibilidade efetiva de concentração do capital. O quarto elemento é a monumentalidade dos prédios públicos. O Charles ele vai dizer que essa monumentalidade ela não distingue apenas as vilas, mas também simboliza a concentração do excedente social. Essa monumentalidade ela é muito importante, porque ela demonstra a capacidade técnica do homem de criar técnicas que algumas até hoje a gente ainda não tem muita clareza, de grandes proporções. Então, há alguns monumentos que a gente vai falar no próximo vídeo, em Göbekli Tepe, em Çatalhöyük, que são rochas de grandes dimensões que vão dar origem a todo um sagrado. Então, essa monumentalidade, ela também é um fator importante, porque a gente tem de entender a monumentalidade como também a construção do elo comum entre aquelas pessoas. Se a gente pensar no monumento hoje, mal comparando, a gente vê aquilo é um fator de construção de identidade.
Então, essa monumentalidade não é só a monumentalidade de grandes proporções. A gente tem de pensar essa monumentalidade também como um referencial de memória, tá? O quinto elemento é a existência de uma classe dominante que não exerce tarefas manuais, mas é responsável pela paz e pela segurança daqueles que as exercem. Então, um dos fatores para o Child definir o que é a cidade é a existência dessa elite, tá? Que não exerce tarefas manuais. Então, há uma diferenciação nessas primeiras cidades antigas clara entre trabalho manual e trabalho intelectual. Aquele básico manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá? Isso já é um elemento constitutivo da cidade. A gente deve falar mais à frente do mito de Ulisses. E isso está presente no mito grego também, no episódio das sereias. Mas mais à frente me lembrem de falar isso. O sexto fator do Child ele é o surgimento de sistemas numéricos e de comunicação que vão permitir o desenvolvimento da escrita. Então, a escrita também é um fator de desenvolvimento da cidade para o trabalho do Child, tá? E o sétimo fator é justamente a relação que essa escrita ela vai ter com o desenvolvimento das primeiras ciências, da astronomia, da geometria, da aritmética. Então, o desenvolvimento da escrita ele está relacionado a sistemas de comunicação que vão dar origem ao conhecimento científico antigo, principalmente da astronomia, dos cálculos, né, da geometria. O oitavo elemento que permite a ascensão das cidades é a existência de outros especialistas que dão direcionamento à expressão artística, ou seja, a cultura, tá? Surge uma classe artística que se diferencia em cada um dos 4 centros urbanos indicados por Child: egípcio, sumério, hindu e maia. Tá? Ele também considera a civilização maia. Então, essa classe artística ela é importante não apenas em relação à divisão do trabalho. Ela possibilita também o desenvolvimento da própria arte. Então, a arte, o desenvolvimento da arte é uma atribuição dos sistemas de comunicação, da vivência social, da identidade e, obviamente, da transcendência, porque a arte ela tem um papel transcendente muito importante. E isso vai estar presente na cidade antiga também. A nona característica é o uso do excedente para a importação de matérias-primas necessárias para a indústria ou para o culto não disponíveis localmente. Por exemplo, se a gente pensa no Egito Antigo, a gente vê aquelas pinturas no olho do lápis lazuli, que é aquele mineral azul que eles colocam nos olhos, depois vocês vejam isso. Esse lápis lazuli, ele não era encontrado no Egito Antigo. Ele era importado de onde hoje se situa o Afeganistão. Então, se a gente pensar na distância entre o Egito e o Afeganistão hoje, é uma distância enorme. Imagina isso há milênios antes de Cristo. Tá? Então, essa importação de matérias-primas é a nona característica para o Child, para o desenvolvimento das cidades. E, por fim, o décimo fator é a organização estatal baseada na residência e não em laços de família. Tá? Essas cidades elas vão estar atreladas ao desenvolvimento desses estados e o fator fundamental da organização estatal é a residência e não necessariamente os laços de família. Tá? A gente fica aqui, esse é o primeiro vídeo. Em seguida, a gente vai falar de um trabalho do Higgs chamado Pré-História e História, ainda continuando sobre a origem das cidades. Até!